Perigo que vem do alto. O estado de São Paulo lidera uma prática criminosa, a soltura de balões não tripulados. Na região, ocorrências também colocam em risco a segurança do espaço aéreo e provocam transtornos e prejuízos para moradores. Violência doméstica. A mulher vive momentos de terror nas mãos do ex-marido em Santo Antônio do Pinhal. Após 3 dias de tortura, a vítima conseguiu fugir para pedir ajuda. Homem que já cumpria a medida protetiva foi preso. Negócios com a Turquia. Governo federal avalia a aquisição de novos helicópteros para o Comando de Aviação do Exército, CAVEX. Entre eles, modelo turco, uma aeronave de ataque que hoje fez uma demonstração nos céus de Taubaté. Semana Nacional do Teatro. Programação da Fundação Cultural Cassiano Ricardo leva espetáculos gratuitos para vários locais de São José dos Campos. Novo Basquete Brasil. A equipe de São José volta à quadra esta noite no último desafio da fase de classificação. Joseenses recebem o paulistano. Terça-feira, 26 de março. As notícias da região agora. Band Cidade, segunda edição. Olá, muito boa noite. Boa noite para você. Uma prática criminosa que costuma ser mais frequente no período das festas juninas também coloca em risco a segurança do espaço aéreo e causa transtornos e prejuízos para moradores da região. É a soltura de balões não tripulados. Neste fim de semana, mais um flagrante foi registrado por moradores em São José dos Campos. O estado de São Paulo lidera esse tipo de ocorrência. Por isso, os bombeiros orientam as pessoas a não incentivarem esse tipo de disputa perigosa, que ameaça vidas, e denunciar qualquer tentativa de soltar balões. A pena para esse tipo de crime é de 1 a 3 anos de prisão, além de multa. Grandes e coloridos, eles se transformam num grande perigo quando vêm do alto. Soltar balões não tripulados é crime. A legislação brasileira ainda proíbe a fabricação, a venda e o transporte do artefato. Mesmo assim, essa prática ainda é muito comum na região. Neste vídeo, feito há um ano, moradores registraram a queda de um balão em uma área próxima a um condomínio residencial de São José dos Campos. O Sérgio estava lá e lembra que a preocupação era com a torre de energia, que fica a poucos metros da vegetação onde o balão enroscou. Apesar do susto, não houve vítimas. Foi um susto para todo mundo na hora do fogo, mas ainda bem que foi rápido, já apagou o fogo, mas era bem grande o balão. Foi sorte de não ter acontecido nada tão mais grave. Uma criança brincando, como vocês estão vendo, né? Fica as crianças com os animais, com cães, brincando, mas graças a Deus nesse dia não tinha nada disso. Este ano, outras ocorrências também foram registradas na cidade. No último domingo, um ciclista que passava pela Avenida dos Astronautas, em São José dos Campos, flagrou quando 2 balões caíram e atingiram os fios da rede elétrica. Um problema que só no ano passado deixou quase 8.000 pessoas sem luz, após 11 ocorrências no Vale do Paraíba, segundo a concessionária de energia. No mês passado, outro balão caiu em cima de uma casa na zona leste de São José dos Campos. Apesar do susto, também ninguém se feriu, apenas o telhado ficou danificado. Os responsáveis não foram identificados. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a prática, que aumenta principalmente nos meses de junho e julho, decorrente das festas juninas, também pode trazer outros danos e causar incêndios. A gente não sabe exatamente o que leva a pessoa, né, ao balão, mas uma coisa que é verdade é que o balão ele sempre causa dano. Ele sempre gera uma ocorrência de incêndio, onde ele cai, o fogo se alastra muito rápido devido aos materiais incandescentes que tem ali. O baloeiro, o ato dele é irresponsável, né? Ele não se preocupa com o local que vai cair o balão, o dano que vai gerar, o prejuízo que vai causar. E ele pode até mesmo vir a vitimar uma pessoa. O tenente ainda reforça que a fiscalização está ao alcance de todos. A gente orienta a população, viu alguém mexendo com balão, na intenção de soltar um balão, para não incentivar isso, ligar 190, chamar a polícia militar e chamar o corpo de bombeiros também para esse tipo de ocorrência. Mas a preocupação não está somente quando o balão atinge o solo. Na aviação, o problema pode ser ainda maior. Os balões, eles flutuam geralmente na mesma altura utilizada pelos aviões. E uma colisão entre um balão de 20 quilos com um avião que esteja a aproximadamente 280 km por hora pode gerar um impacto de até 4 toneladas. Aqueles balões menores podem também atingir a turbina durante o pouso, trazendo risco à tripulação e até provocando uma queda. Segundo o Centro de Investigação
Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CENIPA, de janeiro a agosto de 2018, foram pouco mais de 600 registros de balões não tripulados no espaço aéreo brasileiro. Mas na metade, 361 ocorrências só no estado de São Paulo. O aeroporto de Guarulhos, o maior da América Latina, registrou em 2018 a queda de 52 balões em sua área operacional. Eu acredito que eles têm uma tradição, mas nós temos que respeitar também. Hoje em dia o transporte aéreo está aumentando cada vez mais e nós precisamos zelar pela segurança e a vida das pessoas. Então, assim, os pilotos, quando avistam um balão, sempre reportam para o controle de tráfego. Todos vão ficar alerta nessa hora para evitar esse tipo de colisão. E também, muitas vezes, isso aí pode fazer com que o piloto tenha que fazer uma manobra brusca, né? E vindo a acontecer situações desconfortáveis para os passageiros, né? É um verdadeiro perigo e uma ação irresponsável. Um caso de violência doméstica chocou os moradores de Santo Antônio do Pinhal neste fim de semana. Após 35 anos de casamento, uma mulher de 49 anos foi agredida e mantida em cárcere privado pelo ex-marido durante 3 dias. A polícia só conseguiu libertar a vítima na tarde de ontem após uma denúncia. Segundo a Polícia Civil, depois da separação, que teria sido motivada pelas frequentes agressões, a Justiça havia imposto medidas protetivas contra o homem, que foi preso no Fórum de São Bento do Sapucaí, onde cumpria parte da determinação judicial. Ainda segundo as investigações, a mulher foi rendida no último sábado, quando tentava recuperar um carro que estava com o ex-marido. Irritado, ele teria arrastado a ex-companheira pelo cabelo até o imóvel, onde chegou a ser agredida com um socador de pilão e ameaçada com uma foice. A mulher foi atendida no pronto-socorro da cidade e já recebeu alta. O casal tem 2 filhos. Os carnês do IPTU chegaram, mas as melhorias na infraestrutura do bairro, os moradores do Jardim Maracaibo 2 em Tremembé ainda não viram e faz tempo, viu? Que situação, né? Eles sofrem com o descaso do poder público que deixou o local em completa condição de abandono. Falta asfalto nas ruas, iluminação nos postes de energia. Quem tem carro soma prejuízos e várias paradas na oficina. No bairro Jardim Maracaibo 2, em Tremembé, as vias se resumem a obstáculos e mais obstáculos. A Rua 33 é uma das mais críticas. Sem calçamento, os buracos tomam conta. E desse jeito não há carro que aguente passar por aqui. Nem patrulhamento policial, muito menos ambulância. Você já imaginou se precisar, que nem eu, que sou diabética, pressão alta, um monte de coisa, precisar de uma ambulância para subir aqui, sobe? Não sobe, tem que sair com o doente no braço aqui para lá para baixo. Porque não vem ambulância aqui, né? Não tem condições do carro chegar. O carro do Benedito está assim, parado, porque já é a segunda vez que a suspensão quebrou por causa da situação da rua. Ele tem outro veículo e, para não acontecer o mesmo, evita passar com ele na própria rua de casa. Como vocês veem, tem condições. Ou seja, não é só o meu, quebraria o carro de qualquer pessoa. Né? Que vocês acabaram de passar pelo caminho aqui agora, né? Então é complicado isso pra gente, né? Tem que estar procurando os caminhos melhor, né? Cada 10 tem 2, né? O caminho melhor para evitar de quebrar o carro de novo. Se quando o tempo tá bom já é complicado, imagine quando chove. Como a água não tem para onde escoar, a rua se transforma em um rio. E os problemas não se resumem a isso. Aqui até tem postes, mas falta iluminação pública. Esse vídeo, gravado por moradores, mostra a escuridão que fica a rua durante a noite. Olha só, esse é o bairro Jardim Maracaibo 2. O Diego chega do trabalho às 10 horas da noite e tem que conviver com o medo de ser assaltado. A escuridão toma conta do lugar, com a lanterna do celular ou com lanterna mesmo, para poder andar na rua, porque é tudo escuro. Aí facilita até mesmo o roubo aqui no nosso bairro, porque não tem iluminação nenhuma. E nós ficamos com medo dessa situação. Além da escuridão, é a rua. Como que nós vamos... Se vê uma situação de risco, não tem como correr com o carro aqui, nem de moto. E por incrível que pareça, os moradores do bairro pagam R$200 de IPTU todos os anos, mas não vem nenhum retorno do poder público. Faça aquilo que é direito do morador daqui do Maracaibo, porque todos aqui pagam IPTU. E não é feito a infraestrutura que necessita do que a gente paga, entendeu? Não tem luz, não tem água, não tem nada. Estamos abandonados aqui no Maracaibo. E a gente paga IPTU. Se a gente não pagasse IPTU, não teria como reivindicar os direitos, né?
Como a gente paga, a gente reivindicando os direitos da gente. Acho que é justo, né? Os moradores dizem que já entraram em contato com a prefeitura várias vezes sobre os problemas, mas nunca foram ouvidos. E na última vez que eles procuraram o município, tiveram uma surpresa. Para protocolar o requerimento, foi necessário pagar uma taxa de R$ 10,60. Você paga e não tem nenhuma resposta, nem de sim, nem de não. Isso é um descaso para gente que é pobre, para todo mundo que mora aqui, né? A gente mora aqui porque não tem outros lugares melhor. Que situação, né? Por nota, a Prefeitura de Tremembé informou que já elaborou um projeto que foi encaminhado ao governo do estado e aguarda a liberação de recursos para investir em obras de infraestrutura no Maracaibo 2. Já sobre a falta de iluminação pública, nós procuramos a EDP São Paulo, que informou que a responsabilidade do serviço é da Prefeitura. E se você, assim como os moradores do Jardim Maracaibo 2, em Tremembé, também sofre com descaso do poder público, envie para a gente a sua reclamação e denuncie a irresponsabilidade e a má gestão das autoridades onde você vive. Mande sua sugestão com fotos e vídeos para o nosso aplicativo Você na Band Vale. Essa é uma ferramenta que você tem para exercer a cidadania e fazer valer que o dinheiro pago em impostos seja revertido em melhorias coletivas. Um pescador do litoral norte deve ser indenizado em R$500 mil após o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo manter a decisão que condenou a Petrobras por danos morais envolvendo um vazamento de óleo no dia 5 de abril de 2013. Na época, o vazamento atingiu uma área de pesca nas cidades de Caraguatatuba e São Sebastião. 11 praias foram afetadas. A ação foi movida pelo pescador de maneira independente. No ano passado, ele já havia recebido parecer favorável, mas a empresa recorreu e o recurso foi negado na semana passada. Em nota, a Transpetro, subsidiária da Petrobras e responsável pelo vazamento, informou que vai avaliar o caso para se manifestar no processo. Outros 500 pescadores também entraram na justiça com uma ação coletiva, mas no caso deles o processo só deve ser avaliado a partir de agora. E em São José dos Campos, a polícia prendeu hoje 2 jovens de 26 e 24 anos e apreendeu um adolescente de 15 por suspeita de tráfico de drogas. O trio foi localizado no bairro Jardim Paraíso. Com eles, os policiais encontraram quase 250 porções de maconha. Depois do intervalo, Prefeitura de Taubaté interdita trecho da cratera na Avenida Juca Esteves para vistoria nas galerias a partir de amanhã. E ainda, Cavex, o Comando de Aviação do Exército em Taubaté, é palco de demonstração de uma aeronave turca. Hora certa para você, 7 horas e 3 minutinhos. Continue com a gente, o Band está de volta em instantes.